Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Juda Music e esse aqui vai ser o nosso primeiro vídeo narrado apresentando algumas coisas muito importantes para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar os principais programas que eu uso para tocar o teclado ao vivo, na igreja e também quando eu quero fazer alguma gravação em casa, quero gravar algum vídeo, ou quero simplesmente fazer uma gravação de uma música, algo que eu estou treinando para ficar reproduzindo pelo meu celular ou em algum lugar que eu quiser ouvir, né? Então uso basicamente esses programas que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui os plugins, as livrarias por alto, assim, né? E como eu organizo todo esse setup. Eu não vou me aprofundar muito dentro dos programas, eu vou simplesmente mostrar para vocês o que eu uso e mais para frente, nos próximos vídeos, eu irei sim fazer vídeos mais detalhados, mostrando como cada plugin funciona, mostrando como cada programa funciona, mostrando para vocês por que eu escolhi esses programas, o que eu uso de timbres, como que eu monto meus setups, meus presets, como que eu monto os equipamentos, o que eu uso. Então mais para frente, nos próximos vídeos, vocês podem ter certeza que eu vou voltar aqui com conteúdos muito mais detalhados e explicativos para vocês, tá? Então, assim, hoje em dia, basicamente, o que eu uso são três programas principais. Eu uso o Analog Lab, eu uso o Contact e eu uso o Ableton, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui por partes. Por que eu uso o Analog Lab? O Analog Lab, ele é um programa que ele está vinculado à Arturia, tá? Ele é um programa da Arturia. Como eu tenho um teclado da Arturia, eu tenho direito a ter o Analog Lab mais atual, que é o Analog Lab 5. Por que eu gosto muito do Analog Lab em si? Porque eu tenho uma infinidade de timbres que eu posso usar, tá? Então aqui, ó, eu tenho timbres de baixo, de pianos elétricos, os leads, os pads, pianos, os pianos elétricos que são aqueles pianos, né, que nós temos efeitos da Motif, Yamaha, aqueles pianos icônicos, né, teclados icônicos, tem todos aqui dentro dos pianos elétricos. Nós temos órgãos, strings, né, que são as cordas, os violinos, etc. Os bass, que são efeitos muito bacanas. Tem efeito aqui de, por exemplo, baixo com trompete, muito bacana os efeitos que tem aqui dentro. Nós temos baterias, sequências, né, que são ritmos, temos vozes e temos efeitos de som. E fora isso também tem toda essa infinidade de efeitos que eu posso comprar, posso baixar. Muitos aqui disponibilizam bibliotecas, às vezes até gratuitas, tá? Então eu gosto muito de usar esse programa. Lembrando que eu posso vir aqui, eu posso explorar, eu posso escolher um som que eu queira, posso digitar e ver se tem algum efeito, algum timbre, né? Que eu gosto de usar aqui dentro. Eu tenho os bancos que eu posso criar. Então, por exemplo, eu quero tocar tudo no Analog Lab, não quero usar nenhum outro programa. Eu posso? Você pode. Você vem aqui, cria um banco de sons aqui em SoundBank, e aí você, por exemplo, eu já tenho aqui com o meu nome. Então, no teclado, no Arturia, tem um Kenobi no centro dele. E esse Kenobi você pode usar ele justamente para mudar os timbres aqui. E você aperta ele e aí você seleciona aquele timbre que você escolheu. E aí ele vai aparecer exatamente esse nome que eu botei aqui, ó. Por exemplo, Celestial Pro, Lead Salazar e assim vai, tá? Então eu tenho aqui alguns timbres que eu mesmo montei para usar quando eu quiser tocar usando apenas o Analog Lab, tá? Então esse é o primeiro programa que eu gosto muito de usar para tocar ao vivo também. Eu toco ele ao vivo às vezes, mas eu prefiro mais usar os timbres aqui dentro do Ableton, tá? Então quando eu chegar no Ableton eu vou mostrar para vocês como que eu uso ele. Outro programa que eu gosto muito de usar é o Contact. Por que eu gosto de usar o Contact? O Contact, ele me dá uma facilidade de tocar ao vivo. Por quê? Eu escolho uma biblioteca. Então essas bibliotecas, eu tenho bibliotecas aqui que eu comprei, tem bibliotecas que eu baixei gratuitamente na internet, que tinham essa possibilidade de baixar gratuitamente, que são fornecidas por desenvolvedores, né? Não são bibliotecas que, eu achei de graça porque fulano de tal comprou e disponibilizou. Não. Aqui são bibliotecas montadas por outros desenvolvedores, mas que são disponibilizadas de forma gratuita, tá? Então eu tenho bibliotecas aqui de piano, de pad, tenho aqui um Rhodes da Fender, tem o Nord, tem uma série de VSTs que a gente chama aqui, né, que são timbres montados para tocar ao vivo. Então, como que eu gosto de fazer aqui dentro do Contact? Por que eu gosto muito dele? Porque eu venho aqui, por exemplo, eu escolhi uma livraria, vou escolher aqui a Baselab, que é uma livraria comprada, inclusive no meu canal, lá na minha página do Instagram, eu já marquei o Vinícius lá, que foi o desenvolvedor dessa biblioteca. É uma biblioteca muito boa. Por que eu gosto dela?
Porque eu tenho duas possibilidades dentro dela. Eu tenho a Baselab oficial 1.3, tá? Que aqui eu tenho efeitos de Nord, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui. Eu não vou usar um teclado, eu vou usar o próprio computador aqui para tocar, ó. Então, são efeitos da Nord, ó, muito bonitos. Dentro aqui eu posso mexer no reverb, então eu posso aumentar aqui o reverb e tocar, ó. Vocês veem que fica um efeito mais encorpado, né? Um timbre mais encorpado. Então, eu tenho reverb, eu tenho uma série de pianos da Nord aqui dentro. Eu tenho os pads, ó, uma série de pads. Eu tenho aqui os efeitos de sinos, né, que chama de bells. Eu tenho aqui os bells. Eu tenho aqui o órgão que fica aqui do lado. Eu posso botar aqui pad contínuos, por exemplo. Eu venho aqui, escolho, será Mi. E aumento o volume. Eu tenho aqui um pad contínuo, por exemplo. Eu tenho aqui outros timbres, eu tenho square dual, eu tenho pulse pad, eu tenho violino aqui também, tenho plucked. Então aqui eu tenho uma série de efeitos que eu gosto. Todos eles são mapeáveis, então se eu vim aqui, por exemplo, eu quero mapear o pad. Eu venho aqui, aperto com o botão direito, como vocês já conhecem o Contact, né? E eu só vou aqui e mapeio. Escolho aqui, coloco aqui Learn MIDI e escolho onde eu quero colocar, em qual botão do meu teclado, do meu Arthur, eu quero colocar esse efeito de pad para ser controlável, tá? Então, eu tenho aqui também os drum pads, ó. Tem aqui também 2 ritmos sequenciáveis. Então, assim, é uma biblioteca muito completa. Fora as outras que eu tenho, né? Eu tenho a outra Baselab também, a 2.0, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a biblioteca um pouco mais completa. Ela é muito boa porque aqui eu tenho os pads, tenho os efeitos de violino, guitarra, tenho órgão, tenho aqui mexendo os pedais. Eu posso entrar aqui no modo laboratório aqui, eu tenho os pads contínuos aqui, tenho ritmos sequenciáveis, tenho aqui os drum pads, tem os loops, tem muita coisa aqui dentro dessa livraria. É uma livraria também muito completa, reverb, compressor. Então eu gosto muito. Mas como tudo aqui é mapeável, eu também gosto de usar o Contact. Eu mapeio tudo no meu teclado e só vou tocando, tá? Então tudo aqui é estritamente mapeável. Assim funciona com todas as bibliotecas de timbres que eu tenho dentro do Contact, tá? Mas agora eu vou mostrar para vocês o programa que eu mais tenho usado ultimamente para tocar ao vivo, que é o Ableton Live. Por que eu vou gastar um pouco mais de tempo aqui dentro do Ableton Live? Porque é o programa que eu tenho usado ultimamente e é um programa muito completo. Então, o que o Ableton Live é? Ele é uma DAW, ok? O que é uma DAW? A DAW é um programa que é desenvolvido para você colocar os seus timbres dentro dele, para você tocar ao vivo. Você pode soltar VS, você pode soltar clique, você pode criar o seu VS, criar seu clique e colocar dentro do Ableton e soltar, né, na hora que você estiver tocando. Principalmente quem toca em igreja gosta muito de VS, de clique, né? Então, dentro do Ableton você tem essa facilidade de você criar as trilhas. E fora também que eu gosto de usar o Ableton Live para fazer as gravações. Então, tudo que vocês veem no meu canal do YouTube, que eu solto também lá no meu canal do Instagram, é exatamente gravado dentro do Ableton, ok? Então dentro do Ableton eu posso colocar aqui os meus pianos, eu tenho aqui os meus pads, eu tenho aqui violino, guitarra e bells, eu tenho os synths, eu tenho os drum pads e eu tenho o meu canal de gravação. Fora isso, eu tenho aqui o shimmer, eu gosto muito de shimmer, é um efeito que eu gosto muito. Então eu tenho um shimmer mais suave e eu tenho um shimmer um pouco mais agressivo em outro canal. E aqui eu tenho a minha Master, que é o Master Volume, ok? Então, basicamente, o Ableton funciona dessa forma. Dentro do Ableton, eu posso usar os outros programas. Então, por que eu falei no começo que eu quase não uso mais o Analog Lab para tocar ao vivo e nem o Contact? Porque eu uso o Ableton. Então, eu vim aqui, por exemplo, piano. Eu crio aqui um rack de instrumentos. Mais na frente, eu vou gravar um vídeo para vocês, vou gravar um outro vídeo, mostrando como que eu monto o meu setup de timbres dentro do Ableton. Mas aqui, como é uma explicação só mostrando os programas que eu uso, eu vou ser bem breve. Então, dentro do Ableton, eu posso vir aqui em piano e eu posso criar um rack de instrumentos dentro desse canal e aí eu coloco quantos pianos eu quiser. Então, aqui, ó, posso colocar até 8, eu posso aumentar esse macro aqui para 16, depois 32 e assim vai. E aqui dentro do meu rack eu tenho o Analog Lab com o piano 1982, que é um piano que eu gosto muito.
Aqui eu tenho um piano Silver Grand, que é dentro do Contact, que é da Ultimate Stage, que é outra livraria que eu tenho, que é uma livraria muito usada aí, né? A maioria da galera que tem VST usa essa livraria. Então, aqui eu posso ir colocando Contact, eu tenho Analog Lab, eu tenho esse Rhodes também do Analog Lab aqui, eu tenho os meus pads, eu tenho um pad que é todos esses pads que eu coloquei aqui são do Contact, né? Eu tenho meus violinos que também são Contact, guitarra e bells, eu tenho os synths, meus synths todos aqui são do Analog Lab, todos aqui, sem exceção, eu escolhi no Analog Lab, os synths de lá são muito bons. Eu tenho o meu canal de drum pads, que são de dentro do Ableton. O Ableton, fora ele ser um programa de DAW e de gravação ao vivo e de transmissão ao vivo, ele também tem uma série de timbres dentro dele. Então tem timbre de piano, de bateria, de baixo, de violão, de guitarra, você tem os drum pads, você tem os loops dentro que você pode montar, você tem uma infinidade de timbres dentro. Ele tem equalizador, tem reverb, tem delay, tem ambiência, então tudo aquilo que você quiser usar, o Ableton ele vai te servir. Ah, Judá, eu não tenho nenhuma livraria do Contact no Analog Lab. Não tem problema. Com o Ableton você pode montar um timbre de piano, um timbre de guitarra, você pode dentro dele montar os canais de pad contínuo dentro do Ableton. Então assim, ele é um programa muito completo. Por que eu uso o Ableton hoje? Porque como eu tenho um Arturia, eu tenho direito a uma licença do Ableton gratuita, com 8 pistas. Então, vocês veem aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pistas, porque a pista do master não conta. Então eu tenho 8 pistas e dentro dessas 8 pistas aqui eu posso criar um rack de instrumento em todas as 8. Então, se você tiver um teclado igual eu tenho, que é um Arturia, com um teclado controlador, que tem 9 knobs, 9 faders, mais o knob central, mais os drum pads. Os drum pads você pode dobrar, né? Que eu tenho 6 drum pads, eles podem virar 12 drum pads, porque eles têm canal auxiliar de drum pads. Então, assim, você pode usar o Ableton para muita coisa. Então eu uso muito esse programa e eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do som que eu uso, né? Só para vocês entenderem como ele tá programado. Então aqui no synth eu tenho esses synths aqui, que já estão todos mapeados no meu teclado controlador aqui no meu SMK25 da M-Wave. Então, eu tenho o master, volume aqui, ó. Vou tocar, baixei o master, ó. Ele tá chegando sinal, mas não tá saindo volume. Então, quando eu aumento o meu master, ele já liga o meu canal. Aqui embaixo, vocês estão vendo, ele liga o canal. E aí eu posso tocar. Então, eu tenho todos os meus volumes mapeados, ó. Tá vendo, ó? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um lead bem agressivo, né? Um Cathedral lead que a gente chama. Ó, vou tocar só para vocês verem um pouco do som dele, ó. Então vocês veem que ele é um som bem agressivo, né? E eu tenho outros também. Então só para vocês entenderem como que eu uso aqui dentro, eu vou tocar um outro timbre que eu tenho aqui, que é um timbre chamado Mood, que é um timbre de solo de synth também, né? Ó. Então, dentro do Ableton eu tenho essa infinidade de opções que eu posso usar. Então hoje o vídeo foi para mostrar para vocês aquilo que eu uso de programas para tocar ao vivo. E o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para você curtir esse vídeo, vou pedir para você compartilhar com as pessoas que você conhece e que tocam na igreja e que tem interesse em conhecer um pouco dos programas que são usados, né, em sua maioria aí, para tocar ao vivo. Então eu vou pedir para você também seguir o canal e lá nas minhas páginas nas redes sociais de seguir. É só você digitar lá Judá Plays, tanto no Instagram como no Kawaii e também no, no TikTok, tá? Então é só Judá Plays em todos esses nas redes sociais que você vai me achar, tanto no Kawaii, como no TikTok, como no Instagram. E eu também tenho um canal no YouTube, onde vocês estão vendo esse vídeo. Eu vou pedir para você seguir e ativar o sininho e comentar se você tem alguma dúvida, tem alguma curiosidade, quer saber alguma coisa. Entra lá nos comentários, coloca seu comentário que eu vou estar respondendo todo mundo, tirando as dúvidas de vocês. E se preparem para os próximos vídeos, porque nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre como eu monto meu set de timbres, por que eu escolho esses timbres, se eu já tenho os timbres base, depois eu vou mexendo nos timbres conforme as músicas vão alterando. Tudo isso eu vou mostrar para vocês ao longo da nossa trajetória aqui no canal. Então eu quero te agradecer pela sua participação e, por favor, vamos lá seguir no canal, compartilhando e não deixe de acompanhar os próximos vídeos e também nas redes sociais. Muito obrigado.